Se liga aí que é a hora da revisão. Checkmate, que nem no xadrez. O jogo de xadrez é dividido em 3 fases: abertura, meio jogo, final. As aberturas são os primeiros lances, domínio central, desenvolvimento e ativação das suas peças, como regra geral, até o roque, até as primeiras capturas. Que roque eu devo fazer? Agora começam as tomadas de decisão. Checkmate, que nem no xadrez. Bom, primeiro eu faço o roque para tirar o rei do meio do tabuleiro, colocar a torre no meio da batalha. Em regra geral, precisamos fazer em 10 lances o roque, ou pequeno ou grande, mas o roque menor, ele é um lance mais rápido, porque eu não tenho a dama no caminho de rei e torre. No roque grande, a torre já para numa coluna central. Roques em alas opostas favorecem aquela tempestade de peões. Quando os roques das pretas e das brancas acontecem na mesma ala, o jogo se torna um pouquinho mais conservador. Saia rápido com o rei do meio do tabuleiro, faça o roque rapidamente. O roque é a solução mais fácil para colocar a torre no jogo. Checkmate, que nem no xadrez. Troca de peças. Quando peças do mesmo valor são capturadas. O bispo captura o cavalo, brancas capturam o cavalo e pretas vão capturar o bispo. Bispo e cavalo, eles têm, na teoria, o mesmo valor. Mais um exemplo de troca. Pretas ganharam um peão branco. Brancas pode tomar esse peão com o cavalo ou com a dama. Vou tomar com a dama. O jogo está igual. Se eu capturar C5 com a dama, eu ganhei um peão. O bispo captura a dama. Essa foi uma péssima troca. Peça pendurada é aquela peça que está solta e você deve atacá-la imediatamente. Mas se você tem uma peça pendurada, ela está solta, não tem nenhum peão, não tem nenhuma cobertura feita para ela. É uma peça que você deve atacar imediatamente, não deixa para depois não. Veja as suas peças e as peças do adversário. Dá trabalho, uma por uma. Veja se cada uma está protegida. Uma brechinha, vai lá e peia. Essa é a fase mais sangrenta do jogo. Começam as combinações táticas. Garfo, espeto, cravada, ataque descoberto, a procura por casas fracas, peça sobrecarregada, combinações, desviar peças, capturar peças penduradas. O jogo se torna um pouco mais lento. A fase de análise para você se preparar para a fase final, para o final de jogo. O que sobra dessa guerra entra no final do jogo. Restam poucas peças. Você é bom de garfo? Quando uma peça ataca duas ao mesmo tempo. Qualquer peça aplica um garfo. Rei, cavalo, torre, bispo, dama e até o peãozinho. O peãozinho também aplica o garfo. Mesmo que você perca a peça de menor valor, você vai ganhar uma grandona. Um bom exemplo de garfo é um cavalo atacando o rei e a dama. Quando o rei faz o movimento, você vai lá e na dama. Espeto é quando uma peça sua ataca indiretamente a peça de trás. A torre em A8 dá um espeto
no rei, querendo pegar a torre de H8. O rei se vê obrigado a sair do caminho, e aí a torre vai lá e... Bispo, torre e dama podem fazer o espeto. Peça cravada é quando uma peça está protegendo o rei e a dama, uma peça grande, e ela não pode ser removida. Na verdade, uma peça que defende o rei não pode sair. Por exemplo, quando um cavalo está protegendo uma dama, ele pode sair. Bispo, torre, dama são as peças que aplicam a cravada. Lembrando que não podemos deixar em xeque o rei em nenhum momento. Checkmate, que nem no xadrez. Ataque descoberto é embaçado para segurar. Você retira uma peça que estava na frente de outra sua, que estava engatilhada, preparada, escondida para atacar uma peça grande inimiga. Retirei, neste caso, o bispo, e a torre ataca o rei. O rei se vê obrigado a sair. A dama não pode capturar esse bispo porque o rei está em xeque, o rei preto está em xeque. Então, quando o rei fizer o seu movimento, você captura a dama no lance seguinte. Ataque duplo. Temos simultaneamente dois ataques. Não é necessário ser ataques diretos a peças inimigas. O ataque duplo é diferente do garfo. O garfo é quando uma peça ataca duas. Fatalmente vamos ter uma captura nessas duas ameaças. Agora, no ataque duplo, eu tenho simultaneamente dois ataques, sendo que um é direcionado, por exemplo, para a captura, outro para uma promoção de peão, outra para uma ameaça de checkmate. Checkmate, que nem no xadrez. Cheque duplo. Duas peças atacam o rei em um único lance. Checkmate, que nem no xadrez. A defesa não tem como solucionar os dois problemas ao mesmo tempo. Então o rei é obrigado a se movimentar. Exemplo de 1910. Dama ataca D8, cheque. O rei é obrigado a capturar a dama. Nesse instante, o bispo sai em G5, aplicando o cheque e deixando a torre na coluna do rei. É um ataque descoberto. Cheque. O rei, se ele for para C7, é mate no próximo lance. Mate do bispo, D8. Se o rei for para E8, é mate com a torre em D8. Bloqueio. Quando o peão encontra outro à sua frente, ele está bloqueado. Ele não consegue andar. Quando uma avenida, quando uma rua está bloqueada, a gente não precisa fazer outro caminho? Tem um bloqueio no xadrez também. Quando a gente corta a comunicação, corta o acesso de uma peça, de uma posição inimiga, poderemos provocar um bloqueio, criar uma interferência. Peças que colaboravam entre si Em contrapartida, o adversário também pode criar bloqueios para as nossas peças. Peça sobrecarregada é mais um dos temas táticos do xadrez. Checkmate, que nem no xadrez. Como o próprio nome diz, é uma peça que está defendendo um mate, está defendendo
outra peça, está defendendo o domínio central, está defendendo a entrada de um corredor, de uma importante posição. Peça sobrecarregada está exercendo várias funções ao mesmo tempo. Isso no xadrez enfraquece esta peça, né? Explore as peças sobrecarregadas do seu adversário e evite com que as suas peças fiquem com vários trabalhos ao mesmo tempo. Quando você força o deslocamento de uma peça para uma casa na qual você quer atrair aquela peça inimiga, é uma isca, um chamariz para retirar a peça e colocá-la onde você quer. Muitas vezes precisamos de um sacrifício. Atração. E se eu tirar essa peça daqui, se eu mandar para outro lugar, ela tá me atrapalhando. Desvio. Então, quando nós temos uma peça nos atrapalhando, uma peça adversária, é claro, nós precisamos de um meio para tirá-la daquela casa. Às vezes envolve um sacrifício. O desvio é uma tática muito comum no xadrez. É utilizado, como o próprio nome diz, para desviar a peça da sua função primária. Checkmate, que nem no xadrez. O afogamento é quando o rei não tem nenhuma jogada legal e não tem nenhuma peça que faça movimento. É empate. E quando a gente está numa posição inferior e provoca esse afogamento? Quando nós estamos em desvantagem material, desvantagem posicional e a gente provoca o empate. Aí o adversário fica macho, velho. É a vez das brancas jogarem. A dama branca captura H6, cheque. O rei vai capturar a dama. Brancas jogam G5. O rei recua. E agora brancas não tem o que fazer. O rei branco não tem para onde andar. Os peões estão bloqueados. E não tenho nenhuma outra peça para jogar com brancas. A ordem disso agora vai ser com você. É tudo integrado no xadrez. Dificilmente nós vamos ter uma matéria que seja isolada de outras. Na teoria, tudo isso na teoria, mas na prática é com você. Nós vamos dar as dicas básicas para você começar a jogar um xadrez mais ou menos. Checkmate, que nem no xadrez.